É isso, gente. Estamos na nossa terceira aula para a banca IDECAN, com foco na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul. Assinar a alternativa em que a palavra indicada não exerça no texto papel adjetivo. O que é isso? Professor, nem precisa nem olhar para o texto. Papel adjetivo? Seu, por exemplo, não é. É um pronome. Não é adjetivo. Não é isso. O que é papel adjetivo? Papel adjetivo é funcionar como adjetivo. Quais são as palavras que vão funcionar como adjetivo? Ué, primeiro, o próprio adjetivo, claro. Então, a primeira coisa aqui, a palavra que desempenha papel adjetivo é o adjetivo. Que papel é esse? De qualificar, indicar um atributo, uma qualidade, certo? Beleza. A segunda palavra que tem um papel de adjetivo é a locução adjetiva. Presta atenção, isso aqui é muito importante, hein? Isso aqui é uma questão que é comum na prova da IDECAN, hein? Esse papel adjetivo aqui. Não na IDECAN só, tá? Em outras bancas também. O que é a locução adjetiva, gente? A locução adjetiva é formada por uma preposição mais um substantivo e uma preposição mais um advérbio. Não tem adjetivo aqui. O professor dá um exemplo para a gente aí. Vamos lá, então. Estrada. Estrada, o que é? Um substantivo, certo? A estrada, beleza. O adjetivo aqui para essa estrada seria estrada férrea. Mas férrea é um adjetivo. Eu não quero colocar estrada férrea. Vou colocar uma locução adjetiva, que tem uma preposição, mas um substantivo. Como é que fica isso? Estrada, o quê? De ferro. Notem que de ferro cumpre isso aqui, ó. Preposição de, substantivo, o ferro. A palavra de ferro é uma locução adjetiva. E ela desempenha que papel? Um papel de adjetivo. A locução adjetiva tem valor de adjetivo. Desempenha um papel de adjetivo. O mesmo vai acontecer aqui com, por exemplo, aqui, ó, a palavra pessoas. Eu poderia dizer as pessoas atuais. Atuais, o que é? Adjetivo. As pessoas contemporâneas, adjetivo. Mas não vou colocar as pessoas de hoje. O que de hoje é? Uma preposição mais um advérbio, tá? Preposição mais advérbio. Se você tem preposição mais advérbio modificando um substantivo, essa preposição mais advérbio é uma locução adjetiva. E qual é o papel que ela desempenha? O papel de adjetivo. Então ele quer saber isso aqui. Não é o caso. Então, olha só, não é o caso. Ele quer saber que não exerce. Certo? Tá. Quais são os outros elementos aqui? Vamos lá. Nós temos também o pronome. O pronome é o pronome adjetivo. Professor, o que é um pronome adjetivo? Gente, existem dois tipos básicos de pronome. Aquele pronome que substitui o substantivo e aquele pronome que acompanha o substantivo. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho aqui duas canetas, certo? Presta atenção, eu vou dizer, esta caneta, ó, o esta acompanhou caneta. Esta caneta é boa. É uma caneta macia, uma caneta que tem uma boa escrituração, boa pegada, a caneta é boa. Mas aquela é melhor. Então, esta caneta é boa, mas aquela é melhor. O que é aquela? Aquela é um pronome também, igual esta. Só que esta acompanhou caneta. O aquela substitui a caneta. Toda vez que um pronome substitui um substantivo, ele é um pronome substantivo. Toda vez que um pronome qualquer acompanha o substantivo, ele é um pronome adjetivo. E qual é a função de um pronome adjetivo? Qual é o valor dele? De adjetivo. Ele tem o papel de adjetivo. Então, por exemplo, vamos lá na linha 2 aqui, ó, esse seu aqui, ó. Vou matar esse seu aqui. Linha 2. Em termos didáticos, a história econômica brasileira até o início do século XX é comumente fragmentada em grandes ciclos ou ondas, que têm em uma commodity específica seu alicerce. O que é que a palavra alicerce é aqui? Um substantivo. O que seu faz aqui? Acompanha um substantivo.
toda vez que um pronome demonstrativo, pronome possessivo, que seja, acompanhar um substantivo, ele tem um papel de adjetivo. Eu vou chamá-lo de pronome adjetivo. Ok? Então, aqui, já matamos a letra A. Ele quer o que não exerce papel de adjetivo. E a letra A exerce. A letra A tem, sim, a função de adjetivo. O que mais? A última coisa é o numeral. Que numeral? O numeral adjetivo. Tem isso também? Tem. E é praticamente idêntico ao pronome. Quando o numeral acompanhar o substantivo, esse numeral é adjetivo. Quando o numeral substitui o substantivo, é o numeral substantivo. Exemplo: duas alunas acompanhou a aluna, faltaram e 3 se atrasaram. Ó, duas alunas, o duas, que é o numeral, acompanhou alunas. E 3 o quê? 3 alunos, não colocaram. 3 substituiu agora. Se atrasaram. Esse 3 aí é o numeral substantivo, porque ele substitui a aluna. Já duas alunas, o duas é o numeral adjetivo, porque acompanha. Se eu disser assim, olha, o primeiro chegou então, na corrida. O primeiro chegou com 10 minutos de corrida. O primeiro chegou. O que esse primeiro é aí? Numeral substantivo. Agora, o segundo atleta, ou o primeiro atleta, chegou com 10 minutos. Primeiro atleta, segundo atleta. O que é isso? É o numeral acompanhando o substantivo atleta. Esse numeral agora é um numeral adjetivo. Ele tem um papel de adjetivo. Vamos lá, então. É o que acontece aqui na letra B. Primeiros é um numeral. Vamos ver se ele acompanha um substantivo lá. Porque se ele não acompanhar, ele vai ser substantivo. Numeral substantivo. Se ele acompanhar, ele tem papel de adjetivo, tá? Vamos lá, então. Linha 3. Vamos começar a ler aqui, ó. Segundo a economia extrativista, que marca os primeiros anos. Opa! Primeiros anos. Primeiros aqui está acompanhando a palavra anos. Se ele acompanha o substantivo, o que ele é? É um numeral adjetivo. E se ele é um numeral adjetivo, ele tem um papel, exerce o papel de adjetivo. Papel adjetivo. Então, a letra B também não pode. Outras é um pronome. Se eu disser assim, o outro faltou, pronome substantivo. O outro aluno faltou, pronome adjetivo. Se esse outro estiver ligado ao substantivo no texto, ele é adjetivo. Se não tiver, é o gabarito. Tá? Linha 4. Vamos lá, então. Linha 4. Tal generalização, como a grande maioria das generalizações, esconde nuances, contradições e uma gama de outras atividades. Então, outro é um pronome indefinido ligado a atividades. Não é um pronome ligado a um substantivo? Que tipo de pronome é esse aqui, então? Quando o pronome acompanha o nome, ele é um pronome adjetivo. Então, aqui também, na questão número 2, 2 não, 1, esse outras também é. Então, aqui é um pronome adjetivo, aqui é um pronome adjetivo, numeral adjetivo, e aqui também é adjetivo. Quebrado. O quebrada pode ser um adjetivo, né? A não ser que seja um verbo no particípio. Olha só isso aqui, gente. José, vocês têm algum José, mas José está morto. José foi morto. Tem diferença? Tem, muita. Aqui, José está morto. Morto é um adjetivo. Aqui, José foi morto. Morto é um verbo no particípio. Professor, sério, sério. Há uma linha muito tênue aí, uma linha muito, muito pequenininha entre o verbo no particípio e o adjetivo. Aqui, ó, José foi morto por alguém, ou seja, alguém matou José. É verbo por quê? Porque tem ação aqui. Agora, quando eu digo que José está morto, isso aqui não é mais ação. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma qualidade, uma característica. É o estado do José, morto. Morto é adjetivo, portanto. Eu tenho que ir ao texto e aplicar a mesma ideia para quebrados. Se eu disser, os pratos estão quebrados, isso é adjetivo. Agora, se eu disser, os pratos foram quebrados pelo cozinheiro, é o cozinheiro que quebrou os pratos. Perceberam? Então, ele pode ser adjetivo ou verbo. Eu vou ali a 22 e verificar o contexto em que isso foi escrito. Está aqui, ó.
Os ovos eram transportados por canoas, quebrados e batidos com água até a obtenção de uma pasta. Então, eles eram transportados, transportar é verbo, alguém transportava os ovos, eles eram quebrados, quebrados aqui é verbo. Alguém quebrava esses ovos e eram batidos com água. Alguém batia esses ovos com água. Percebeu? Então, quebrado aqui não é um adjetivo que qualifica. Quebrado é verbo. E verbo não tem função adjetiva jamais. Portanto, na questão 1, olha só o tempo que nós gastamos a explicação para fazer a questão número 1. É isso que eu tenho que pensar aqui, gente. É assim que eu resolvo essa questão da IDECAM. É isso, então. Vamos, então, à próxima questão.